Vamos fazer o seguinte agora? Agora vamos falar com o meu querido Tiago Elcias, tá? Que está em seu home office e ele vai trazer informações importantes para a gente aqui. Vamos lá para o nosso telão com o nosso querido Tiago Elcias no seu home office, direto dessa live maravilhosa. Tiagão, nos falamos hoje, né, na reunião, né? Muito bem. Prazerzão, boa noite, seja bem-vindo, amigão. O que é que você traz de novidades para a gente aqui no Cidade? Boa noite, meu querido Wilson Júnior, boa noite a todos que estão acompanhando nesse momento o Cidade Alerta Alagoas, aqui em todo o estado e também no mundo inteiro, né? Afinal de contas, nós estamos também no YouTube, em nosso canal oficial, no Facebook, enfim, multiplataforma, levando informação de qualidade com a chancela que só o PS contém, né? Meu querido Wilson, olha, a gente tem, desde o início de tudo, né, falado da necessidade do isolamento social, das medidas de isolamento que são implementadas no mundo inteiro, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e aqui no estado de Alagoas também, porque elas são fundamentais, né, para que a gente possa nortear os caminhos de tudo aquilo que vem acontecendo. E tudo isso veio ser confirmado, né, exatamente por um estudo inédito realizado, né, por pesquisadores de uma universidade ali do Reino Unido, especificamente ali da Inglaterra, que confirmou que as medidas de isolamento, incluindo aí o fechamento de escolas, sobretudo de escolas e do comércio de uma forma geral, reduziram significativamente, né, a transmissão da Covid-19 na Europa e que pode ter evitado, meu querido amigo, está nos acompanhando, e você, Wilson, mais de 3 milhões de mortes. Foi exatamente o que disseram aí esses pesquisadores da Imperial College London, em estudo publicado na revista Nature, que foi publicado exatamente hoje. Esse estudo avaliou exatamente esse impacto da quarentena, especificamente em 11 países. E os cientistas disseram que as medidas impostas, principalmente em março, porque a gente tem que contabilizar da seguinte forma: aquilo que a gente vai perceber ao longo dessa semana, isso só vai impactar daqui a 10, 15 dias, né? Tem que pensar exatamente nisso. Então, por que as coisas estão indo por um caminho com alto índice de contaminação? Porque aquilo que está acontecendo hoje, esta semana, esse final de semana, dependeu especificamente daquilo que aconteceu há 10, 7 dias atrás. Então, esse estudo se baseou exatamente de que os cientistas aproveitaram o mês de março, né, a quarentena em 11 países, e disseram que essas medidas impostas, principalmente no mês de março, tiveram um efeito aí substancial, assim, primordial, e ajudaram, sobretudo, a reduzir a taxa, né, de infecção para abaixo de 1 no início, exatamente no mês de maio. Aliás, resumidamente, né, os cientistas disseram que tudo isso serve para medir exatamente a eficácia dessas intervenções, e é importante exatamente ter esses dados, né, na mão, porque isso vai, de alguma forma, medir o impacto econômico, o impacto social, que todo mundo está sentindo também, e, principalmente, pode indicar qual curso de ação será necessário daqui para frente. Eu já tenho dito algumas vezes, disse aí no Cidade Alerta em algum momento, semana passada eu falei na página do Sara FM, de que o possível retorno das atividades, né, meu querido Wilson, só vai ser possível, só vai ser determinado exatamente por conta desses fatores, de indicadores importantes, que são, por exemplo, a taxa de isolamento social, que a gente caiu assim absurdamente, chegamos a ter aí em algum momento um pouco mais de 50% em um final de semana, fomos para 43%, agora estamos um pouco mais de 30%, se não me engano 33%, se não me falha a memória, é muito pouco, tá? Além disso, nós vamos ter indicadores como, por exemplo, o percentual daquilo que está sendo oferecido nos hospitais, os leitos, né? É importante. Então, assim, não dá para a gente pensar nesse momento, de fato, num retorno, se esses indicadores, e principalmente os indicadores de isolamento social, ainda permanecem muito altos. A gente basta dar uma pequena caminhada pela cidade, ou parte alta, ou parte baixa. Sexta-feira passada precisei fazer uma consulta médica e circulei um pouco pela cidade para ver um pouco a movimentação, e confesso a você, meu querido Wilson, que eu me assustei, principalmente na parte alta. Ao que tudo indica, as pessoas estão
vivendo aí, sabe, como se nada tivesse acontecendo, né? Negando o óbvio. Então, assim, não dá para simplesmente receber pressão para voltar. Se esse retorno acontecer de uma forma que não for planejada e que não tivermos aí os percentuais, os dados importantes para oferecer segurança a todo mundo, aí, meu amigo, a situação pode ser muito pior. Você concorda, Wilson? Perfeito, exatamente isso. Nós estamos recebendo o reflexo, como você bem disse aí, esse reflexo justamente das nossas indisciplinas desde o começo. Se todos nós tivéssemos atendido os decretos, os pedidos da ciência, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do isolamento social, e nós tivéssemos atingido pelo menos, nós chegamos aqui a um domingo de chuva a 60,1%, eu lembro nessa época, enfim, há 2 domingos chegamos a 60%, mas enfim, e só fomos para 50, 50 e pouco, 43, 42, 33, e a tendência, como você bem disse, da cidade, nós estamos vendo a quantidade de pessoas nas ruas e tudo mais, que eu acho que daqui a pouco a gente está com 2%, já a turma está achando que voltou ao normal. E esse reflexo é importante, como você bem disse. O que nós estamos fazendo agora vai refletir essa indisciplina nossa no futuro, com contaminação em situações difíceis. E outra coisa, é preciso que as coisas fiquem muito bem claras. Aquilo que está acontecendo em outros estados, por exemplo, Sergipe, Pernambuco, né, no Sul, muitas vezes aquilo que está acontecendo lá não serve nesse momento para a gente. Então, assim, cada um tem a sua realidade. Cada um vai aguardar como é que os números estão reagindo. Não dá para dizer assim, mas Pernambuco já está voltando aos poucos. Sim, Pernambuco é Pernambuco, tem a sua realidade, tem os seus números, cada qual no seu quadrado, né? Vamos cada um resguardar aí as suas devidas responsabilidades e fazer a nossa parte.